Olá, eu sou Priscila Ayub, doutora em ortodontia, e se você gosta desse tema e quer ter cada vez mais segurança no diagnóstico e na execução da mecânica dos seus casos, você precisa se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho da notificação para que você saiba em primeira mão toda vez que tiver um bom novo conteúdo te esperando aqui. E hoje nós vamos falar sobre colagem de segundos molares superiores. Como e quando nós devemos fazer essa colagem? Bom, há quem diga que a colagem do segundo molar superior tem que acontecer no dia da colagem do arco superior, em todos os pacientes. Isso porque nesse dia é o dia da paixão, você está feliz. O paciente chegou, é um novo orçamento, caso novo entrando, você não tem preguiça. Então nesse dia é o dia que você tem que fazer a colagem do segundo molar. Bom, eu acredito que não precisa ser exatamente assim. E eu vou te contar como eu faço no meu consultório. Mas antes da gente discutir sobre isso, vamos conversar sobre como fazer a colagem desse segundo molar. Se a gente parar para lembrar, o segundo molar, como é o último dente do arco, ele tende a ter uma distoangulação da sua coroa. Então, você pode fazer a colagem de duas formas. A primeira é respeitando o longo eixo do dente, ou seja, com o tubo também angulado, com a distal mais alta, de tal forma que quando o seu fio de nivelamento passe, ele tende a corrigir um pouco a posição desse dente. Ou você pode fazer a colagem passiva, ou seja, apesar do seu dente estar distoangulado, o seu tubo está paralelo ao plano oclusal. Isso vai fazer com que você tenha o mínimo de movimentação nesse dente. Isso faz toda a diferença. E por que é tão importante você lembrar dessas duas formas de colagem quando o assunto é segundo molar superior? Porque na maioria das vezes você não quer que esse dente mude de lugar. Você simplesmente quer que ele alinhe, você não quer grandes modificações da posição dele. Acontece que normalmente a gente não pensa nisso, por isso que é comum a gente errar essa colagem. Por isso também que quando você para pensar, nas aulas de ajuste oclusal pós-ortodontia, esse ponto, a cúspide distal do segundo molar superior, é um ponto que tem tanto ajuste, porque é comum a gente errar nessa colagem. Como que a gente percebe? Você manipula o paciente, o toque está primeiro aonde? Nessa cúspide distal. E se você ficar atento e perceber ele indo para MH, você vai ver que ele vai tender a dar uma leve projetada na mandíbula para poder desviar desse toque. E aí no ajuste oclusal você percebe isso e faz o ajuste desse ponto. Mas você também pode perceber isso no transcorrer da sua mecânica, quando você manipula o paciente e avalia se você está tendo um toque primeiro ali ou não. Agora, para evitar ter que manejar esse problema, o que você pode fazer? Colar passivo desde o começo. Então, quando eu colo meu segundo molar? Eu colo meu segundo molar quando eu quero que ele alinhe, seja porque ele está muito vestibularizado, quando ele está muito lingualizado, mas nesses casos eu não quero mudança na posição dele, eu não quero correr o risco de ter uma extrusão dessa cúspide distal. Então eu colo passivo, eu não colo respeitando o longo eixo do dente com a minha distal mais alta, eu colo com a minha distal paralela ao plano oclusal. É verdade, e você vai me falar isso quando você for fazer a sua colagem dessa forma, que às vezes o meu tubo fica bem rente à minha cúspide no segundo molar. Às vezes eu tenho que colocar até um padzinho de resina ali, porque como ele vai ficar numa posição diferente da posição do dente, o dente está distoangulado e o tubo está reto, na distal é comum que falte até um pouco de área de adesão ali entre o tubo e o dente, sabe? E aí eu coloco um padzinho de resina ali, uma resininha flow, para me ajudar a segurar esse dente em posição, mas eu não deixo a minha distal ficar mais alta. Por quê? Porque eu não quero extrusão. Outra coisa que você pode fazer é usar um tubo duplo no primeiro molar, se você perceber que esse segundo está muito fora de posição. Porque daí no tubo duplo você pode usar o tubo auxiliar para te ajudar no nivelamento desse segundo molar, que às vezes fica um pouquinho mais alto, e aí para você não correr riscos, você coloca o seu fio no tubo auxiliar, que vai ter uma altura mais semelhante.
ou mesmo utilizar um tubo conversível. Existe até tubo duplo conversível, tá? Que é o meu preferido. Mas pode usar um tubo simples conversível. O que é o tubo conversível? É aquele que você consegue tirar a tampa. É igual um carro conversível que você tira a capota, você tira a tampa dele. E aí você consegue fazer um degrau de compensação, ou seja, você faz uma dobra no seu fio para que ele passe reto em relação ao vertical daquele segundo molar, que você só quer manejar o fato dele estar mais vestibularizado, lingualizar, ou mais lingualizado e vestibularizar, tá? Você não quer movimento de vertical, você só quer movimento horizontal. Essa é uma coisa tão simples, mas tão importante na nossa mecânica. Quantas vezes você pegou um paciente que estava em classe 1, colou o segundo molar e ele voltou em classe 2? Por quê? Porque você instruiu de forma indesejada lá atrás. Você não quer que isso aconteça. E aí você fica brigando com o elástico, tentando entender onde você errou. E você errou foi na colagem do segundo molar. Por isso que o como é importante. Como colar? Nesses casos, cola passivo. Bom, e quando mais eu incluo meu segundo molar sempre na minha mecânica? Em movimentos sagitais. Então, quando eu preciso fazer grandes mesializações, eu preciso colar meu segundo molar. Senão, vai abrir um diastema ali entre primeiro e segundo. Ou, se eu estou diante de grandes distalizações, eu também preciso fazer a inclusão do meu segundo molar. Porque à medida que os meus dentes migram para distal, o meu segundo molar vai tender a rotacionar e instruir. E aí eu vou ter o mesmo toque prematuro que eu tenho no erro da colagem. Tá certo? Aí, você vai me falar então, Priscila, quando você vai fazer a colagem compensando o longo eixo, seguindo o longo eixo? Eu vou fazer a colagem seguindo o longo eixo quando você está diante de um caso de sobremordida. Diante da sobremordida, a colagem do segundo molar, ela é imperativa. Você precisa colar o segundo molar. Por quê? Lembra quando a gente estava lá na faculdade que a gente aprendeu que é como se fosse uma tesoura, né? A cada 1 milímetro que abre atrás, em média 3 milímetros que abre na anterior. Então, quando você tem uma extrusão no posterior, você quer que isso aconteça. Por quê? Porque vai melhorar a sua região anterior. Então, normalmente, como eu faço no consultório quando é um caso de sobremordida? Eu faço a colagem superior de 7 a 7, cola inferior e faço o levante de mordida no primeiro molar inferior, tá certo? Porque daí eu já corrijo a minha sobremordida logo de cara, eu aceito o meu nivelamento pleno, o meu segundo molar pode destruir um pouquinho as cúspides distais, porque não tem problema nenhum. Eu quero, esse movimento é desejado para esse caso. Somente nessa situação eu colo o meu tubo acompanhando o longo eixo. Nas outras situações, eu sempre vou colar passivo, roubando na colagem, como eu contei para vocês, porque normalmente eu não quero mudança nessa posição do meu dente. Mesmo se estiver muito vestibularizado, muito lingualizado, mesmo se eu vou fazer grandes mesializações ou grandes distalizações, o que eu quero é simplesmente que o meu segundo molar acompanhe, mas não instrua, não mude a posição, para eu não ter que correr o risco de ter que fazer um ajuste oclusal depois, porque eu não me atentei na colagem desse paciente, tá certo? Então, espero que após esse vídeo você faça a colagem do seu segundo molar de maneira mais consciente, para que você saiba quando e como colar de forma que favoreça e não atrapalhe a sua mecânica. E espero que você goste e se tiver gostado, não esqueça de dar um like. Obrigada e um beijo!